Educação à distância, mudando realidades. Olá, eu sou a professora Denise Tontiucci e essa é a disciplina de Economia e Mercado. Na aula de hoje nós vamos falar sobre algumas das principais teorias econômicas que marcaram a história do pensamento econômico. Estou aqui no campus Porto Velho, Zona Norte, no nosso estúdio de gravação do IFRO. Atrás de mim tem uma tela branca com alguns pontos conectados e ao meu lado, em verde, está escrito EAD, Mudando Realidades. No canto da tela você consegue acompanhar a nossa interpretação em Libras. O símbolo que me identifica na comunidade Libras é esse aqui. E eu vou aqui para minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, alta, estou usando uma camisa social clara e uma calça escura. Vamos agora para a nossa aula 2 da disciplina? Nessa aula, então, nós vamos estudar alguns pensamentos econômicos que foram importantes para fundar a economia e para a gente entender um pouco mais sobre como a gente faz economia hoje. Vamos começar, então, falando sobre o conteúdo da aula de hoje. Nesse conteúdo de hoje nós vamos falar sobre os principais teóricos da economia. Vamos falar sobre a escola clássica e seus pensadores mais importantes, sobre a escola nacional americana, vamos falar de teoria marxista, teoria neoclássica e keynesianismo. O objetivo então é comparar as principais escolas econômicas e classificar seus teóricos centrais. A gente vai ver então que sobre a história do pensamento econômico, quando a gente vai olhar para o período pré-moderno, vai acompanhar para o período moderno e para o período contemporâneo. Quando eu falo de pré-moderno, eu estou falando aqui dos gregos, dos romanos, dos árabes. Então é um período assim, onde a gente tem as primeiras civilizações, a formação das primeiras estruturas de conhecimento, né, os primeiros registros de conhecimentos assim, de matemática, de astronomia. Você já se perguntou por que você estuda gregos e romanos na escola, né? A gente fala que eles são o berço da civilização moderna. A forma como eles entenderam ciência foi uma forma que modificou o mundo. Hoje a gente acompanha muito o método científico, que ele é uma derivação de uma coisa que foi estudada aí por essas civilizações. E desde esse período a gente vai ter então alguns estudos que são da indagação de como funciona a organização da ordem econômica, de como organizar as finanças, de como os empreendimentos podem ser organizados, os governos. E a gente vai ter então um primórdio importante nesse momento de indagação da economia. Quando a gente fala para o período mais moderno, a gente está falando aqui do período mercantilista, período dos fisiocratas. Os mercantilistas são aqueles teóricos que marcaram um período de grande exploração das navegações, que é um período pós-Idade das Trevas. Quando a gente fala da Idade das Trevas, é quando é o fim do Império Romano, né? Mais ou menos 500 depois de Cristo, a gente vai ter 1000 anos aí de um período de Idade das Trevas, de 500 a 1500, não é bem essa data não, mas é aproximadamente isso. Quando a gente volta do período das trevas, quando a gente vai ter, então, o fim da era feudal e o volta do comércio, das rotas de comércio, da exploração, das navegações, a gente vai ter uma forte influência por esse pensamento mercantilista, que é o pensamento muito assim do um lado ganha, o outro lado perde. A economia como uma coisa assim, uma competição de verdade. Então, isso vai narrar muito as relações comerciais dos países, que os países da Europa eles vão formar colônias nas Américas, colônia na África, aquele sentido de colonizar, de explorar mesmo, de retirar os bens materiais dali e levar para os países, ali na Europa principalmente. Eu queria explicar que isso não é assim que a gente vê mais a relação comercial. Vocês já perceberam que a gente não vê mais formações de colônia? Mesmo quando um país chega e ele vai assim, até uma maneira meio predatória, hoje em dia as estruturas de relação de poder elas estão muito mais ligadas ao comércio. Hoje em dia a gente vai fazer relações comerciais, o país vem para fazer investimentos no nosso país, ele vem para comprar, às vezes, até assim, uma coisa que talvez a gente não deveria estar vendendo, a gente se questiona, será que a gente está perdendo alguma coisa nesse comércio? Mas não é tão descaradamente como era no mercantilismo. Alguém vindo aqui praticamente saquear o Brasil e levar embora. Isso aí é uma das características do capitalismo. O capitalismo, ele é um sistema onde a gente vê a riqueza na produção e na venda, comercialização dos produtos. Para você ter para quem vender, você tem que ter o que comprar daquele outro país também. Então ela é uma via de mão dupla, você vai comprar alguma coisa daquele país, vai vender alguma outra coisa para aquele país. E isso vai assim, mudar a natureza das relações comerciais do mundo inteiro. O mundo vai sair daquela exploração colonial, mercantilista, e vai caminhar para uma exploração
muito mais focada numa teoria, assim, nesse primeiro momento, uma teoria mais clássica de produção de riqueza, que está ligada a organizar a ordem produtiva dentro dos países, uma corrida de verdade rumo à industrialização. É a industrialização que vai fazer isso. É aí que a gente vê a Inglaterra se destacando como uma grande potência, que foi a sede onde aconteceu a primeira Revolução Industrial. E em seguida, tem um cenário muito mais contemporâneo do que a gente vive, que é os Estados Unidos, que viveu a segunda Revolução Industrial, onde a gente teve ali o avanço das máquinas, né, do motor de explosão, que vai ser o motor dos automóveis e das máquinas que vão ser geradores de energia elétrica e toda a mecanização que vai levar a essa multiplicação dos produtos industrializados. Eu queria só que vocês pegassem um momento de reflexão, né? Num período assim de poucos anos, a gente nunca tinha viajado de avião, não existia o primeiro avião. Aí aconteceu o primeiro voo de avião. Poucas décadas depois, o homem já estava pisando na Lua. O capitalismo, a revolução industrial, ele proporcionou uma proporção assim de desenvolvimento para a gente que nunca antes foi visto pela humanidade. E isso é um dos objetos de estudo que a gente vai ver então desse estudo contemporâneo, né, que é uma história que a gente vai ver a partir dos estudos de Adam Smith, que é o economista clássico que vai fazer essa escola clássica respondendo a essa pergunta, o pai da economia moderna, né? Ele publicou um livro muito importante chamado Uma Investigação sobre a Natureza e a Causa da Riqueza das Nações. E nesse livro, ele atribui o sucesso dos países ao autointeresse, que é aquilo assim, eu faço as coisas porque eu quero ganhar alguma coisa com isso, não de forma ilegal, mas eu quero ficar mais rico, quero ficar mais poderoso, eu quero ganhar mais, eu quero ter mais conforto. E eu faço isso de forma individual, eu não estou fazendo isso para o meu país, nem para a minha igreja, eu estou fazendo para mim. E com isso eu acabo chegando a inovações, chegando a empresas melhores, métodos produtivos, produtos melhores, que vão evoluir toda a economia do país. O mercado atua para coordenar, então, desejos de consumir e de produzir bens. É ele que fala da mão invisível do mercado. É impressionante, porque essa é uma expressão que ficou muito famosa no seu livro. O livro tem quase 1000 páginas, é um calhamaço gigante. Ele fala uma vez sobre a mão invisível do mercado. Mas ele vai tentar explicar, então, que o desejo de produzir e o desejo de consumir se encontram dentro do mercado, vai determinar um preço para aquele produto que vai ajudar a equilibrar as relações comerciais. Parece muito difícil, parece muito teórico, mas você não precisa assistir essa aula para você viver isso na prática. Ele está descrevendo uma coisa que existe na prática, que é assim, quando o tomate fica muito escasso, acontece uma chuva, uma tempestade, estragou a produção de tomate, o preço do tomate sobe ou cai? Se ficou escasso, está faltando no mercado, ele sobe, né? Sobe de preço, fica mais caro, tem pouco tomate. Tomate que custava R$5 o quilo começa a custar 10, 12, 15, R$20 o quilo. Quando o preço do tomate sobe, você e a sua família consomem mais ou menos tomate? Vai ter tomate todo dia na salada? Vai ter molho? Vai ter pizza? Vai ter macarrão com molho de tomate? Tomate está R$20 o quilo. Provavelmente não. Então o nosso consumo cai, a gente começa a consumir menos tomates. O preço caindo, a gente vai ter então uma forma de controle do mercado. Por outro lado, a gente vê as empresas. Você é um produtor agrícola. Tomate subiu de preço, estava R$5 o quilo, foi para 20. Você vai produzir mais ou menos tomates? Se você é um produtor, se você tem ali a sua horta, planta mais tomates, está dando dinheiro. Você começa a produzir mais, tentando vender nesse preço de R$20 o quilo. Só que como as pessoas estão consumindo menos e mais pessoas também estão produzindo mais, a gente vai ter uma tendência de queda aí do preço do tomate para achar um outro equilíbrio agora com uma nova produção. Mais gente produzindo, menos pessoas consumindo e talvez a gente vai achar um outro preço para reequilibrar esse mercado. Esse tipo de ação a gente toma intuitivamente. O mercado, então, ele tem na flutuação do preço, o preço que pode subir, o preço que pode cair, uma forma de equalizar esses desejos de produzir e de consumir. E isso é uma das grandes vantagens do sistema capitalista. Isso é uma grande vantagem que a gente vai observar sendo explorada quando o comércio vai ser desenvolvido e isso vai ajudar os países a organizar o que é mais desejado pela sociedade, o que deve ser o foco da atenção dos produtos que as pessoas estão querendo que sejam produzidos. Por exemplo, um produto que novo relativamente, quando a gente olha em décadas, né, que ocupa parte do nosso orçamento agora, são os produtos ligados à tecnologia. É o computador, o celular, a internet. Coisa que 50 anos atrás não existia, 20 anos atrás era muito pouco. A gente vê como isso vai ocupando o orçamento das famílias. E o tanto de dinheiro que a gente gasta com isso.
Isso traduz uma nova tendência, como as economias se organizaram, porque as famílias decidiram que isso é uma coisa importante. Ter um celular com internet é importante, ter computador em casa é importante. As empresas também vão se organizar ao redor disso. De repente, a profissão de tecnologia de informação virou uma profissão bem remunerada. De repente, algumas empresas de informática se tornaram empresas muito sucesso, de produção de riqueza, de formação aí dos novos magnatas, novos bilionários dentro do mercado. Isso é uma forma da gente entender como que as tendências vão organizar o mercado, determinando preços e quantidades e organizando a atividade econômica. Isso é uma forma de entender, então, a nossa satisfação com a produção e o consumo organizada da economia, conforme descrito pelo Adam Smith. Smith inaugurou não só a economia contemporânea, mas também a escola clássica. Ele fala do equilíbrio de quantidades de preços e mercadorias. O mercado como esse ser importante para o capitalismo. Ele defende a competição livre, a redução da intervenção do Estado na economia. Cabe ao Estado garantir direitos fundamentais e preservar a propriedade privada. Ele defende, então, o liberalismo econômico. Seguindo, então, vamos falar de uma outra escola, a Escola Nacional Americana, ou Escola Nacionalista. Ela é bem marcada pelo Alexander Hamilton, que é quase um contemporâneo, ele vem um pouquinho depois aí do Adam Smith. O Adam Smith é a primeira metade do século XVIII, né? 1760, ele está publicando, 70. E aí o Hamilton vem um pouquinho depois. Ele já nasceu aí quando já estavam publicadas obras importantes do Adam Smith, e ele vai viver, então, nesse mundo pós-surgimento aí da economia moderna. É também um mundo onde já está tendo a Revolução Industrial na Inglaterra e ele está querendo que aconteçam melhorias econômicas nos Estados Unidos. Ele fala, então, de como proteger a economia americana. Ele fala da criação de barreiras às importações para buscar desenvolver a indústria por meio do protecionismo do Estado. Fala de projetos de infraestrutura financiado por tributos aplicados a produtos industriais importados. Dentro dessa mesma escola, a gente tem também um alemão, né, que faz parte dessa escola, que é o Friedrich List, mais ou menos de um período bem parecido, tá? Até um pouquinho depois, 1789, né? E ele está falando, então, da industrialização da Alemanha, é do período do Otto von Bismarck, que é um período de exponencial crescimento da Alemanha. Fala sobre proteger temporariamente o mercado nacional para garantir a consolidação das indústrias nacionais. Fala sobre uma mudança para ambiente de livre concorrência quando o mercado nacional estiver mais maduro. Proteger para não ser invadido, mas não estender essa proteção por muito tempo, de modo a deixar o mercado nacional muito preguiçoso, muito fraco. E esses são teóricos que vão falar, então, de uma visão de menos liberdade econômica e mais protecionismo, buscando chegar até a industrialização. Com a Revolução Industrial, a forma de produzir riqueza se transformou. A gente não está mais no mercantilismo, eu não estou querendo mais achar pedras preciosas, achar ouro no meu país para ficar rico, eu quero produzir riquezas. E como produzir essas riquezas? A resposta é uma, trazendo complexidade para o seu produto. Se você tira leite, você quer trazer um produto mais complexo, quer fazer queijos, iogurtes, quer fazer doces desse leite. Se você tem carne, você quer melhorar o processamento desta carne. Se você tem grãos, você quer processar esses grãos, vamos prensar a frio, vamos tirar o farelo, vamos tirar o óleo, vamos trazer um processamento então para esses grãos, para esse farelo processado, vamos fazer virar ração. Se você tem madeira, vamos fazer isso virar móveis. A ideia aqui é trazer complexidade, parar de produzir um produto muito simples e trazer um produto mais finalizado, mais pronto para o consumo final. Eles falam nesse momento, então, de colocar uma proteção para o comércio internacional, não deixar aquele país totalmente sem industrialização. Isso vai ser marcado no Brasil pelos governos, por exemplo, do Getúlio Vargas, que vai tentar, com esse protecionismo e com estruturas industrializantes, buscar uma fagulha de industrialização no Brasil. No geral, não só a economia do Brasil, mas as economias do mundo todo vão ter algum nível de proteção às suas barreiras industriais, tentando manter o emprego, principalmente depois desse período já muito influenciado por essas ideias dessas escolas nacionais. É um país que de verdade vive um livre comércio, sem barreiras, é uma coisa bastante utópica, é bem difícil, bem quase impossível de você de verdade imaginar.
Seguindo, então, para um pouco de um outro extremo, a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria marxista. Estou seguindo uma ordem mais ou menos cronológica. Também, aí já a gente está lá em 1750, agora nós vamos falar de 1800, 1850, que é quando, a época que o Karl Marx mais ou menos vai publicar aí o seu livro O Capital, que é uma crítica da economia política. O Marx vai falar com o seu trabalho, ele tem um forte impacto no mundo todo, né? Além dos debates da sociologia, filosofia e economia. Ele vai vetar a linha de pensamento dos professores, dos filósofos, dos sociólogos, dos economistas também. Ele vai mudar a dinâmica econômica mundial. Ele vai atribuir à sua teoria uma forte oposição que o capitalismo vai enfrentar após a Primeira Guerra Mundial, que é depois da Primeira Guerra Mundial que surge a União Soviética, como uma revolução mesmo comunista. A ideia aqui, por trás do pensamento marxista, é assim: se a riqueza está na produção de bens e serviços, e se é o trabalhador quem produz esses bens e serviços, por que esse trabalhador só cabe a ele uma parcela muito pequena nos ganhos finais? Os seus debates trouxeram muitas indagações para os pensadores da escola clássica e impulsionaram o surgimento da teoria neoclássica, que é uma versão mais reformada dessa teoria clássica. A frase clássica que é assim: se a classe operária tudo produz, a ela tudo pertence. Essa teoria neoclássica, então, ela vai ser reformada muito pela teoria marxista. A teoria marxista, ela vai, então, observar a teoria clássica e vai concordar. Sim, produção de riquezas está na produção e distribuição de bens e serviços. Entendemos isso, é verdade. Ela vai questionar a organização dos poderes para distribuição dessa produção de riqueza. E isso vai ser muito importante para a economia. A gente não vai falar mais do nível de liberdade econômica que a teoria clássica estudou em praticamente nenhum momento mais na história. Se você vai ver um economista clássico que hoje em dia existe, que está vivo hoje, né? E ele fala assim: defende uma economia mais liberal. O tempo do liberalismo que ele está defendendo é o que existe nessa teoria neoclássica, que é o que a gente vai ver em seguida. Porque já é uma visão mais reformada depois da influência do pensamento marxista. Então ela influenciou todas as escolas econômicas. Mas, além disso, ela também influenciou uma parte muito grande do mundo. Né? O mundo viveu o surgimento de um bloco comunista, que é formado principalmente pela União Soviética, que geograficamente é onde hoje a gente vê principalmente a Rússia, mas também seus vizinhos, a China, Cuba e outros países ali na Ásia, Vietnã, por exemplo, Coreia do Norte também. Esses países vão viver ainda hoje sob a égide do comunismo, um comunismo cada vez mais de mercado, cada vez mais com relações comerciais, cada vez mais pós-industrialização, mas ainda assim uma economia comunista onde tudo está na mão do Estado, ou grande parte da produção cabe ao Estado conceder os contratos de compra e venda, uma intervenção muito maior do Estado na economia e uma forma de buscar uma igualdade econômica como nenhuma economia capitalista nunca aceitou, nunca se propôs dentro dos seus princípios de liberdade econômica. Seguindo, a gente fala sobre a teoria neoclássica, que é o que a gente chama de teoria ortodoxa. Essa palavra ortodoxa quer dizer tipo o mais tradicional, o mais inicial, aquele modelo mais tradicional, né? Então a economia mais tradicional que a gente tem hoje é o neoliberalismo econômico. Para essa teoria, o indivíduo é racional e capaz de maximizar os seus objetivos, ou seja, ele pode fazer as melhores escolhas para si, ele não precisa de ajuda para fazer escolha. Os modelos são matemáticos, a gente usa muita estatística, e para essa teoria existe um sistema econômico competitivo que automaticamente tende para o equilíbrio, para um nível pleno de emprego dos fatores de produção. Então vai estar o máximo de fatores de produção ocupados, seja trabalho, mão de obra, recursos produtivos de forma geral. Uma parte muito importante dessa teoria a gente observa no Consenso de Washington, que foi composto pelas regras básicas para a teoria neoclássica e formulado por economistas de instituições financeiras como o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, o Tesouro Norte-Americano. Esse consenso foi tipo um congresso, assim, uma reunião, onde foi lavrado uma cartilha de diretrizes, de instruções do que levar, de como levar a teoria neoclássica para o mundo, de como abrir o comércio internacional do mundo. E levar o liberalismo econômico para vários países do mundo, com frequência condicionando a ajuda financeira à adoção de políticas neoliberais.
Para entender mais sobre o livro, esse assunto tem um livro, né, Globalização, do Joseph Stiglitz, mas a gente tem um exemplo de como isso foi acontecendo no Brasil. No Brasil teve um momento que o Fernando Henrique Cardoso precisou de um empréstimo do Fundo Monetário Internacional para pagar dívidas internacionais do Brasil. Aí ele foi lá, bate na porta, né, conversa com eles, eu preciso desse empréstimo. Aí, seguindo a cartilha do Consenso de Washington, para melhorar, então, o comércio internacional, a gente vê algumas imposições. Abertura comercial, o Brasil tem que comprar mais produtos industrializados, e também algumas leis vão ser implementadas no Brasil, entre elas a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei que mudou muito a relação da administração pública com a responsabilização dos seus gestores. E foi uma das exigências do FMI para fazer o empréstimo. Tudo isso é feito bem às claras, bem aberto, são acordos comerciais mesmo assinados, e é uma forma de trazer essa liberdade, e a gente vê que o comércio mundial vai aumentar muito na década de 90, vai aumentar o volume, vai aumentar o número de países envolvidos. Com isso também vai haver mais instabilidade, mais turbulências. Quando um país entra em crise, aqueles seus parceiros comerciais entram em crise também. A gente vai ter algumas crises muito icônicas dos anos 90, que vão culminar até nos anos 2000, numa crise bastante grande que acontece nos Estados Unidos em 2008. E isso tem a ver com esse movimento de maior abertura comercial. Mas também tem a ver com um maior crescimento econômico, porque é verdade, o comércio aumenta, sim, o nível de atividade econômica, a gente tem muita evidência científica sobre isso hoje em dia. Vamos trazer então a última teoria de hoje, da nossa aula, uma teoria de todas a mais contemporânea, a teoria keynesiana. Ela é uma teoria muito baseada em evidência, de um cara que estudou muito, estudou direto com a fonte, estudou teorias clássicas, estudou teorias marxistas, e vai surgir então John Maynard Keynes, que já vai produzir suas obras no começo dos anos 1900, né, 1919, 1920, ele já está produzindo obras importantes, e sua obra mais importante é um livro que se chama Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda. Ele assim, atuou na Primeira Guerra Mundial como conselheiro financeiro, atuou no Tratado de Paz da Primeira Guerra Mundial, que é um Tratado de Versalhes, que é uma crise que aconteceu entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, que marcou os Estados Unidos, se alastrou pelo mundo inteiro. É uma crise que foi grave e profunda e demorou muitos anos para passar. E ele teve uma ideia de como superar essa crise, chegou a voar, ele é britânico, era da Inglaterra, chegou a voar da Inglaterra para os Estados Unidos para tentar dar uma dica para o povo lá, mas não foi escutado. E ele fala sobre crises de superprodução, e ele entende ela como naturais do sistema capitalista, geradas pelo próprio sistema. Vai ser a primeira vez que alguém na teoria mais clássica, mais ortodoxa, que é ele, né, que se entende como um cara bem clássico, mas ele vai, né, romper um pouco com esse pensamento clássico, porque com toda essa leitura clássica ele vai falar, gente, dentro do sistema econômico, a gente gera crise. A crise é a gente mesmo que gera, é a própria economia. Porque quando tudo está indo bem, a gente vai tomando mais risco. Aí chega uma hora que fica tão arriscado que alguma coisa de errado acontece. A gente começa a ter uma crise de confiança, e isso gera uma superprodução, alguma coisa está sendo produzida além do que é capaz de ser consumido. E esse desequilíbrio vai gerar uma crise sistêmica. De vez em quando vai acontecer uma crise. A gente tem que saber como reagir. Tem que haver uma interferência, o mercado tem que ter um resgate feito pelo Estado. O Estado tem que salvar a economia nesse momento. Ele tem que entrar, interferir, melhorar, sanar a crise, para depois ele recuar, para depois o mercado continuar sozinho. E o Estado tem que estar pequenininho, tem que estar ali no tamanho enxuto para poder resgatar de novo na próxima crise. E isso é revolucionário naquele momento. Ninguém pensava que a crise era uma coisa endógena, aquilo que acontecia dentro do sistema, e ninguém achava que o Estado deveria salvar a empresa nenhuma, porque para os economistas mais clássicos, as crises elas estão ali para limpar o mercado, elas tiram as empresas ruins, tiram os negócios, os modelos de negócios ruins, os produtos ruins do mercado, e deixam só as coisas melhores. A crise de 29 se provou que não é bem isso que acontece. Quando uma crise é muito profunda, ela se alastra e ela leva tudo. A gente entra num ciclo negativo. Se várias pessoas no seu bairro perderem emprego, a padaria do seu bairro é possível que fale também, porque ninguém no bairro está comprando pão. Não quer dizer que a padaria é ruim, só quer dizer que as pessoas naquele bairro estão sem renda para comprar pão. E ele vai falar sobre isso, sobre como é importante dar a renda de volta para a sociedade, colocar um fundo de emergência, distribuição de renda direta. Ele chega a dar um exemplo: contrata uma equipe para cavar buracos. Aí a pessoa fala, mas fazer o que com esses buracos? Contrata outra equipe para tampar esses buracos. Quer dizer, não tô nem aí porque que isso vai fazer, né? Distribua a renda. E isso é uma das ideias por trás dos pensamentos, por exemplo, que salvou a gente aí na época da pandemia, que o mundo inteiro teve um tipo de transferência direta de renda para tentar tirar a gente da crise econômica que poderia ter sido
muito pior se não tivesse um pensamento aí keynesiano sobre como o Estado deve agir em momentos de crise. Então, é um pensamento muito contemporâneo, muito importante. Os estados todos pensam assim hoje em dia. A gente tem muita evidência de que as escolas keynesianas funcionam, né? Não haver demanda bastante para garantir o pleno emprego dos fatores de produção devido ao entesouramento das poupanças. As pessoas vão guardando, né, na forma de entesouramento. Recomenda-se que o Estado intervenha na economia, dando incentivos para que a economia saia da crise. Esse é o conteúdo na aula de hoje. A gente tentou abordar, então, as principais teorias econômicas. A escolha, primeiro a gente começou com as teorias clássicas, que estão aí determinando o que a economia é hoje. A gente falou um pouco sobre a teoria marxista, que tem a ver com esse bloco de economias planificadas no mundo, que é cada vez mais relevante. A China hoje é a segunda maior economia do mundo. E falamos, então, sobre a teoria keynesiana, que é uma teoria muito importante para a gente entender a atuação dos estados nas economias modernas. Nós ficamos por aqui. Eu vejo vocês na aula número 3. Educação à distância, mudando realidades.